Senhor falou claramente que o tema sobre o qual eu deveria pregar era sobre a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Deus. E eu quero ministrar e compartilhar com você em alguns minutos acerca do tema paixão pela presença. E talvez você olhe para esse senhor e você fica pensando quem é. Hoje eu estou com uma unção da terceira idade incrível. Preguei de manhã sobre Barzilai, sobre Caleb, e agora vou pregar sobre Moisés. Eu cheguei aqui hoje com 38 anos, vou sair com 65. De tanto que Deus me inspirou a pregar sobre esses homens, maduros, que viveram grandes coisas em Deus. E essa noite eu quero compartilhar um pouco acerca desse homem que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores apaixonados pela presença de Deus, que já caminhou sobre essa terra. E eu quero encorajar você a realmente abrir o seu coração nesse culto, porque quem sabe você veio aqui hoje precisando de bênçãos, precisando de vitórias, precisando de milagres. E eu profetizo que o Senhor conhece cada uma das suas necessidades, e que essa semana nada vai faltar para você. O Senhor vai prover, o Senhor vai abrir porta. Se você está enfermo, o Senhor vai curar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te livrar. O livro de Salmo 139 fala que a palavra ainda nem chegou à boca e o Senhor já conhece. Então eu sei que Deus já está provendo até o que você ainda nem precisou. Ele já proveu, porque Ele conhece o que você precisa. Mas hoje à noite eu não quero pregar sobre bênçãos, eu quero pregar sobre a presença. Porque quem tem a presença tem as bênçãos. Quem tem a presença tem tudo o que precisa. Tem pessoas que buscam a Deus apenas por aquilo que Deus pode fazer, e quando recebem o seu milagre, deixam a presença, porque na verdade nunca amaram a presença, amaram apenas aquilo que a presença poderia trazer de benefício. É tanto que uma das passagens bíblicas que melhor representa isso é o momento do evangelho em que Jesus cura 10 leprosos. E você conhece a história, que dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E para aquele único que voltou para agradecer pela sua cura, Jesus disse: a tua fé te salvou, e não apenas te curou. Ou seja, 10 leprosos foram curados, mas apenas um foi salvo. E eu oro para que você não seja essa pessoa que desfrutou de uma cura na terra, mas não recebeu salvação, porque não teve encontro com a presença. Mais do que uma bênção momentânea, mais do que um socorro que você está precisando, eu declaro que hoje você vai sair desse culto apaixonado pela presença, dizendo: Senhor, se eu tenho a tua presença, eu tenho tudo o que eu preciso. E eu quero ler com vocês o que diz no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Êxodo, capítulo de número 33, a partir do versículo de número 12, que entre tantos versículos que eu poderia usar, eu quero destacar esse momento, que foi um momento em que Moisés, de maneira muito clara, específica e de maneira muito escandalosa, ele declarou o que estava no coração dele. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 33. Nesse momento, só contextualizando um pouco, foi um momento em que a Bíblia diz que Deus se revoltou tanto com a incredulidade, com a inconstância, com a murmuração do povo que caminhava no deserto, que Deus falou para Moisés: Moisés, quer saber de uma coisa? Eu vou levar vocês para a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou cumprir a palavra. Só que Moisés, eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou consumir esse povo, porque eu não suporto mais esse povo. Porque o povo era tão murmurador, o povo era tão rebelde, era tão inconstante, eles reclamavam tanto, que o próprio Deus falou: eu vou cumprir a promessa, eu vou dar a bênção, eu vou colocar vocês dentro da terra prometida, mas eu não vou. Agora olha que coisa poderosa.
Moisés respondeu para Deus, quando Deus fez para ele essa proposta. Diz assim: então Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes para conduzir esse povo, mas não dissestes quem enviará comigo. Tu disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei mesmo favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Então Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés respondeu e disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Irmão, preste atenção e observa que eu vou me esforçar para tentar ser bem direto nessa palavra, porque eu tenho pelo menos 2 horas para pregar aqui essa mensagem hoje. Se deixasse, eu tinha no mínimo 2 horas para expor esse tema, mas eu só tenho 30 minutos. Então eu peço que você fique atento. Se o inimigo quiser usar a pessoa do seu lado para conversar, não conversa, porque não é ela, é o inimigo querendo usar ela para tirar a sua atenção. Estou brincando, mas às vezes é verdade. Então, em nome de Jesus, me dá atenção para que você possa entender aquilo que o Senhor quer falar com você. A Bíblia diz que havia uma grande diferença entre a caminhada de Moisés com Deus e a caminhada do povo hebreu. Claramente você vê, desde o momento que Deus tirou o povo do Egito, isso, irmão, não precisou de semanas não, com dias o povo já começou a dar defeito. Com dias de caminhada, o povo já começou a reclamar. Irmão, o sol não podia esquentar um pouco mais, que o povo começava a murmurar, que o povo começava a dizer: Moisés, leva a gente de volta para o Egito. Para que tirou a gente do Egito? Olha, irmão, que eles tinham ficado séculos debaixo de escravidão, apanhando para construir coisas para Faraó. Mas o povo era tão murmurador, era tão rebelde, que eles não cessavam de reclamar. Quando Deus mandava maná, quando Deus os abençoava, eles faziam uma festa, eles celebravam, eles louvavam, eles se moviam por emoções e circunstâncias. Mas quando Deus permitia algo difícil acontecer, em vez deles permanecerem em fé, em vez deles permanecerem adorando, na hora eles começavam a murmurar, a reclamar, a ameaçar que queriam voltar para o Egito. E isso aqui não é muito diferente da realidade que nós passamos hoje não. Talvez você olhe para isso e fale: meu Deus, que povo terrível. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente encontrar o defeito dos outros do que a gente encontrar o nosso. É muito mais fácil, quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente pensar nas pessoas que agem assim e esquecer que às vezes você também age assim. Porque às vezes você ama as bênçãos, mas você não ama a presença. Às vezes você ama o que Deus pode fazer, mas não ama quem Deus é. E essa palavra dessa noite, esse culto dessa noite é um ponto de decisão entre você e Deus e a sua vida espiritual. Porque essa noite o Senhor vai marcar um risco no chão e Ele vai dizer: hoje eu vou separar nessa igreja quem ama as promessas de Deus e quem ama o Deus das promessas. Quem ama o Salmo 91 e aquilo que o Deus do Salmo 91 faz, ou quem ama a Deus de verdade. Sabe por quê, irmão? Porque infelizmente isso muito culpa de um evangelho deturpado e de igrejas corrompidas que tem programas de TV prometendo bênçãos a custo de sacrifícios ou ofertas. Muitas pessoas têm se convertido não ao evangelho, mas têm se convertido a um sistema de barganha religioso, que diz que se você fizer isso para Deus, se você fizer esse sacrifício para Deus, Deus vai te abençoar.
Ou seja, muitas pessoas querem fazer um compromisso raso, superficial, religioso e claramente consumista. Deus, eu vou para a igreja domingo para bater o meu ponto de gospel que sou. A semana eu vou viver a vida do meu jeito, mas domingo eu vou para a igreja para que tu me abençoe. E deixa eu te dizer, o que te abençoa não são 2 horas na igreja. O que te abençoa é uma vida na presença. O que muda a tua vida não é quem você é no domingo, mas é quem você é na segunda-feira. Porque ser crente aqui nessa igreja é fácil. Brilhar em um ambiente como esse, que todo mundo é luz, é fácil. Tem gente aqui que pensa que está brilhando, mas na verdade você está resplandecendo a luz do teu irmão do lado. Diga, fala Deus. Só para disfarçar que não é com você que Deus está falando. Então a minha pergunta para você essa noite é: o quanto você ama a presença? Já Moisés, meu irmão, ele dá prova em muitos momentos, mas eu quero enumerar especificamente esse momento que Moisés dá prova, que ele fala: Deus, fica sabendo, Senhor, que eu não amo o que você pode fazer por mim, eu amo a sua presença. É tanto que entre tantos momentos que Deus colocou o coração de Moisés à prova, esse momento foi um momento pontual, porque nesse momento Moisés pôde se posicionar acerca da presença de Deus. E talvez você fale: mas pastor Samuel, eu amo a Deus, eu amo louvar, eu amo a presença de Deus. Eu não sei você, irmão, mas quando os meninos estavam louvando agora há pouco, eu só quero tua presença, eu me ajoelhei ali e eu chorei, como de manhã eu não chorei, porque de manhã o culto também foi incrível, mas agora à noite o Senhor preparou uma atmosfera de adoração, e só essa canção já me levou para o chão, porque eu estava falando: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu estou aqui nesse domingo pregando em Orlando, e essa semana o Senhor me levou para cá, para os Estados Unidos, para pregar. Domingo passado eu estava pregando em Alphaville, e minha vida está uma correria, e as pessoas me veem pregando em vários lugares, e alguns amigos meus me lembram o que a correria às vezes me esquece, que o que eu estou vivendo não é normal. O que eu estou vivendo é produto de promessas que Deus liberou quando eu tinha 16 anos de idade. Só que eu já vim tanto aqui que começa a ficar normal. Mas você não pode normalizar o que não é normal. Você não pode tratar como banal o que é milagre. Se hoje você acordou, se hoje você está vivo, se hoje você tem saúde, se hoje você se alimentou, se hoje você não sofreu um acidente, se hoje a tua família está em paz, agradeça, porque isso não é normal, é cuidado de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E no meio dessa correria, ali mesmo de joelhos, louvando e me derramando diante do Senhor, eu estava dizendo, porque hoje um amigo meu me mandou essa mensagem: quem era ele? Está aí hoje pregando em Orlando. Eita, como Deus está abençoando. Isso é meus amigos de Fortaleza, viu, irmãos? É tanto que esse é um dos motivos pelo qual Deus te muda de geografia, porque às vezes o povo da nossa terra, não que isso seja verdade, porque eu sou muito abençoado em Fortaleza, minha terra natal, só Deus sabe o parto que foi para eu sair de lá. Eu só saí por obediência. Mas quem conhece você desde criança são as pessoas que mais vão lembrar do seu passado, que mais vão lembrar da sua história, que você não pode vencer um pouquinho, que eles vão chegar no mínimo com essa frase: quem era ele? Quem era ela? Há 20 anos atrás, era se oferecendo praticamente para pregar no interior do estado. E olha quanta coisa Deus fez. E sem dúvida nenhuma, eu celebro ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem me dado, não apenas aqui nessa casa que eu honro tanto, mas aqui de joelhos, eu tive a oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, eu vou pregar pela segunda vez nessa casa hoje, e eu estou muito feliz de estar aqui, Senhor. Eu estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito.
não por fama, não por likes, não por crescimento ministerial, mas pelo cumprimento das tuas promessas. Mas de joelho eu dizia enquanto eu cantava: mas saiba, Senhor, que essas lágrimas não são lágrimas de gratidão pelo que o Senhor tem feito por mim. Essas lágrimas são lágrimas para eu te dizer que eu tenho conhecido muitas coisas boas, que eu tenho vivido muitas promessas, mas nada se compara com a tua presença. Eu continuo amando a tua presença mais do que todas as coisas. E é por isso que hoje eu quero trazer essa palavra não apenas a nível de inspiração, mas eu quero trazer essa palavra para você a nível de confronto mesmo, para que você não seja como Saul, que começou tão bem. Se eu falar de Saul aqui, qualquer cristão que já leu a Bíblia por cima ou ouviu algumas pregações, certamente vai lembrar de Saul de maneira fracassada, porque a gente tem o costume de sempre olhar para as pessoas pela foto do pior momento da vida delas, mas a gente esquece que a vida de ninguém é uma foto, a vida de todo mundo é um filme, e a gente precisa conhecer o filme inteiro. E uma das pregações que Deus me deu ano passado, mais fortes, foi sobre o chamado de Saul, quando ele sai para obedecer o pai, para caçar jumentas, e a humildade e a obediência a algo tão banal fez ele sair de casa para caçar jumentas e voltar para casa ungido rei de Israel, ungido para o cargo de maior importância da nação. Só que qual é o problema? Saul começou a desfrutar da posição, Saul começou a ser tratado como rei, Saul colocou a coroa na cabeça, as vestes reais, e por conta do tanto que Deus abençoou Saul, Saul esqueceu da presença. Saul se apegou aos títulos, Saul se apegou à coroa. É tanto que anos mais na frente, depois que ele começa a fazer um bocado de bobagem, depois que ele começa a pecar a nível hard, a Bíblia diz que Deus chega para o profeta Samuel e fala: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Porque eu já o rejeitei, ele não serve mais para mim. E ele não tinha parado de servir porque ele não era mais inteligente, bonito ou forte, mas ele tinha parado de servir para Deus porque ele não valorizava mais a presença de Deus. E aí é onde a gente vai ver a grande diferença entre Saul e Davi, porque já Davi, o menino que não foi convidado nem para o almoço para ver um dos irmãos ser ungido, enquanto os irmãos estavam todos arrumados para disputarem a vaga de rei, que Deus havia dito que na casa do seu pai Jessé um novo rei seria levantado, sabe onde é que Davi estava? Compondo louvores, cuidando das ovelhas do pai. Davi era apaixonado pela presença, a nível de que, quando nós comparamos o ponto alto da vida, ponto alto vírgula, né? Mas um ponto marcante da vida de Saul e Davi, quando os dois passaram pela mesma situação, não em execução, mas em acontecimento, os dois pecam, os dois desobedecem a Deus, e Deus decide tomar o trono dos dois. A Bíblia diz que Saul, desesperado, chegou para Samuel e falou: Samuel, intercede por mim, porque eu não posso perder o trono, eu não posso perder o reino, eu não posso perder a coroa, pelo amor de Deus, Samuel, me ajuda. Saul se desesperou quando Deus foi confrontá-lo através do profeta, não por causa da presença, mas porque ele ia perder o trono. Já Davi, quando é confrontado pelo seu pecado, pelo profeta Natã, ele se lança no chão, compõe o Salmo 51, e entre uma das suas falas, ele diz desesperadamente: contra ti, Senhor, pequei, e eu não sou digno de nada que o Senhor fez por mim. Quer saber de uma coisa, Deus? Tira de mim a glória, tira de mim a fama, tira de mim o reino, porque de fato eu não mereço. Mas se eu puder, eu te peço só duas coisas: por favor, me deixa pobre, me deixa nu, me deixa do jeito que você quiser, mas por favor, não me lança fora da tua presença, nem retira de mim o teu Espírito.
Aleluia. Sabe, irmãos, a palavra de Deus para a sua vida essa noite é para que você entenda que tudo na tua vida vai passar. Cargos, títulos, momentos, tudo é transitório. Amizades, relacionamentos, pessoas. Tristezas passam e alegrias também passam. Momentos difíceis passam e momentos bons também passam. Mas o que eu quero dizer para você, à luz dessa palavra que o Senhor me inspirou a ministrar para você e para mim, porque eu também recebo, até porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu, eu sou o primeiro que estou recebendo, é para que você entenda que você pode perder tudo na sua vida, você só não pode perder a presença de Deus. Você só não pode deixar de valorizar a presença de Deus. A Bíblia diz em Salmo 16:11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena há na tua presença, e eterno prazer à tua direita. Salmo 34:10 vai falar também sobre as bênçãos da presença, quando diz o salmista: os filhos dos leões, até os filhos dos leões, que são os filhos do animal mais respeitado da selva, até os filhos dos leões necessitam e padecem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada terá falta. Olha a bênção da presença. A Bíblia vai dizer em Salmos 31:20, eu conheci esse versículo hoje enquanto eu estudava sobre a presença, e olha que forte: no abrigo da tua presença nos esconde das intrigas dos homens. Quem está precisando de livramento de intriga de homens? Oh meu Deus, eu preciso demais. Se você está precisando, que Deus te guarde de levantes, de fofocas, de calúnias, de infâmias, de intrigas. Deus diz para você: aqueles que amam a minha presença, eu os esconderei na minha presença. Ou seja, meu irmão, você vai rodar, e no final é tudo sobre a presença de Deus. Salmo 37:4 diz: deleite-se no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Ou seja, meu irmão, é tudo sobre a presença. Algo que eu recebo desde muito tempo, desde que vídeos meus no YouTube começaram a viralizar, o Senhor começou a soprar, e eu comecei a ganhar seguidores, eu comecei a pregar muito no Brasil. Isso há 9 anos atrás, 10 anos atrás, eu comecei a receber muitas mensagens de jovens da minha faixa etária na época, e até jovens, mais jovens, que mandavam mensagem para mim quando eu abria a caixinha de pergunta. E uma das perguntas que eu mais recebia, e até hoje eu ainda recebo, são jovens que têm uma aspiração ministerial, não sei por qual motivação, e eles falam: pastor Samuel, fala para mim como é que eu me torno um pastor de sucesso, um pregador de sucesso. E quando eu olho para essas perguntas, quase sempre eu encho os meus olhos de lágrima, porque eu olho para esses jovens e eu falo: meu Deus, já estão começando errado, já querem uma receita para se tornar um pregador de sucesso, quando na verdade um pregador que fez sucesso, possivelmente se foi Deus quem deu tal sucesso, esse pregador nunca buscou sucesso, esse pregador buscou a presença, obedeceu a Deus, fez com diligência o que o Senhor o confiou, e Deus soprou. Porque aprenda algo: Davi só se tornou Davi, o grande rei Davi, porque ele nunca quis ser o rei Davi. Esté só se tornou a grande rainha Esté, porque ela nunca teve a idolatria de se tornar rainha Esté. Deus nunca vai te dar aquilo que domina o teu coração, Deus nunca vai te dar aquilo que você idolatra, deseja e coloca como uma meta, comparando ou mensurando o amor de Deus por você diante daquela bênção. Porque Deus não precisa te dar nada para provar que te ama. A maior prova que Ele já deu, e Ele não vai dar mais nenhuma acima dela, é o Filho dele na cruz do Calvário, morrendo por você. Aquilo é prova de amor pela sua vida. Se Jesus na cruz ensanguentado não te convence que Deus te ama, nada mais vai te convencer. Então coloca uma coisa na tua cabeça: se você está querendo alcançar as bênçãos,
de Deus, o caminho é muito simples. Ame a presença, porque bênção não é meta, bênção é consequência. Muito cuidado. Tem uma frase que Deus falou comigo, porque eu demorei muito a casar. Diga misericórdia. Que ainda está esperando em Deus, diga lembra-te de mim, Senhor. Meu Deus, seja humilde, fale mesmo, levante a sua voz, levante a mão, não tenha vergonha não. Porque o povo às vezes fala, meu Deus, eu sou solteiro ainda. Irmão, solteiro é abençoado, porque solteiro ainda pode escolher. Ruim é quem está num casamento fora da vontade de Deus. Ou melhor, fora do propósito, casou fora do propósito, porque agora se tornou o propósito. Eu amo falar uma frase que sempre tem um novato que nunca ouviu, que é uma frase que um dia eu ouvi de um pastor, quando uma pessoa foi lá e falou, pastor, eu quero me separar, porque eu casei e a minha esposa é muito estressada, a minha esposa é muito problemática, eu acho que eu escolhi errado, eu acho que eu casei com a bruxa. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, pois se você casou com a bruxa, meu irmão, senta na vassoura e voa. Porque depois que casou, meu amigo, agora é para a vida toda. Divórcio para crente não é opção, é saída de emergência quando acontece uma agressão física, quando acontece um cárcere. Mas personalidade, problema do dia a dia, não é motivo para separar não. Carrega a tua cruz. Ninguém se manifestou, né? Os casados ficaram tudo, é isso mesmo. Mas então entenda que independente do que você espera, você precisa aprender a amar a Deus. Mais do que isso, com 33 anos, quando eu comecei a aceitar que eu não ia casar, porque eu já era pregador. Vocês estão vendo que eu não sou feio, sempre fui bonito. Estou brincando, mas é verdade. Um menino abençoado lá no Ceará, com tantas pretendentes que eu tinha, mas eu não conseguia. Quando eu me apaixonava, a menina era carnal. Começava um namoro, eram umas Barbie. De repente virava as noivas do Chuck. Era uma confusão. E eu comecei a aceitar que eu não ia casar. Aí foi quando eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? Qual é o problema, hein? Por quê? 14 anos que eu sou crente, pregador, o Senhor já me posicionou ministerialmente, o Senhor me prosperou, o Senhor me abençoou em tudo. E por que essa tal dessa esposa não chega? Essa mulher que o Senhor tem para a minha vida, não uma mulher perfeita, mas uma mulher compatível ao meu chamado. O que é que eu estou fazendo de errado? Porque eu já tinha consertado um bocado de coisa que eu sabia que eu tinha que consertar. Eu estava até direitinho, irmão. Aí foi quando Deus me visitou numa madrugada orando e me disse uma frase que eu nunca esqueci. Deus falou para mim, filho, eu ainda vou te dar o que você quer muito, mas antes eu preciso te ensinar a não querer tanto. E isso não é só para relacionamento, é para tudo na sua vida. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Existe um lugar no seu coração que só a presença de Deus é que pode preencher. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em João, que Jesus, pregando para os discípulos, ele falou que os ramos que dão fruto, ou melhor, os ramos que não dão fruto, o pai, o agricultor vai lá e corta. Mas aqueles que dão fruto, quando a gente lê, a gente fala, aí ele abraça. Não, a Bíblia diz que aqueles que dão fruto, o agricultor ainda vem e poda, para dar ainda mais fruto. Diga misericórdia, diga ai, aleluia. Porque quando eu leio essa passagem eu falo, meu Deus, a pessoa está dando fruto, ainda vai podar, ainda vai cortar, ainda vai acertar. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, irmão, com o tempo a gente começa a se tornar refém das bênçãos. A gente começa a viver uma relação com Deus de barganha, uma relação com Deus materialista, consumista. E é por isso que hoje o Senhor te trouxe a esse lugar para te dizer, perca qualquer coisa, mas não perca a minha presença. Moisés foi um homem que entendeu tanto sobre isso, que chegando nesse ponto crucial, e eu já caminho para o encerramento, indo para isso que eu quero falar. A palavra de Deus diz que em um ponto determinante, que o povo já estava à beira de entrar na terra, Deus teve essa revolta, que entre tantas revoltas que Deus teve, mas essa pontual fez Deus dizer, como ele nunca tinha dito, a nível de violência. Moisés foi orar,
e Deus falou: Moisés, é o seguinte, eu não vou negar a minha palavra, eu não vou falhar com a minha promessa, eu vou colocar o povo na terra. Mas Moisés, entenda uma coisa, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo meu, e eu não vou, porque se eu for, eu vou consumir esse povo. E aí, irmão, é quando Moisés dá prova do coração dele. Porque, pensa comigo, se ele tivesse preocupado só com a bênção, se Deus fala aquilo para o povo, sabe o que o povo ia fazer? Glória a Deus. O importante é chegar na terra. Eu quero é a bênção, eu quero é a terra prometida, eu quero é o que manda leite e mel. E quando Deus talvez olha para aquela situação e aguarda a resposta de Moisés, Moisés vem e faz o que me inspira e fez eu me apaixonar por Moisés no nível que eu, por mais de 10 anos, se você perguntasse, Samuel, quem é a pessoa que você mais admira na Bíblia depois de Jesus? Eu sempre falava Davi, sempre, porque eu, Samuel, sou uma das pessoas que você vai conhecer na sua vida mais apaixonado pelo Espírito Santo. Eu acordo e vou dormir pensando no Espírito Santo, eu respiro o Espírito Santo, eu amo. E é por isso que eu sempre me inspirei em Davi, porque Davi sempre foi apaixonado pela presença. Mas de um ano para cá, eu fui aprofundar na história de Moisés, e Davi virou menino na frente de Moisés, porque o nível que Moisés acessou foi muito maior do que Davi. E essa palavra nasceu justamente dessa revelação que o Espírito me deu acerca da profundidade da paixão de Moisés pela presença. Pra você ter uma ideia, no ano passado, foi esse ano ainda já, no Aviva, uma conferência de carnaval. Escuta essa, irmão. Eu estava na sala do meu apartamento lendo sobre Moisés, Renata, e eu comecei a chorar, porque Deus me mostrou isso que eu vou encerrar falando agora para vocês. E eu estava chorando quando Deus me mostrou isso na Bíblia, e eu chorando, e aí eu peguei e falei: Deus, me torna como Moisés. Senhor, eu não quero mais parecer com Davi não, agora eu quero parecer com Moisés. Eu quero ser apaixonado pela presença como Moisés. Eu quero subir no monte para te encontrar como Moisés. Irmão, estava lá desesperado e chorei e vivi uma experiência poderosa. Aí corta para um evento do carnaval lá na Lagoinha Alphaville, conferência viva, um profeta chamado Hernan Acosta, que o Senhor usou no nível de profundidade e violência severa para a minha vida. Deus revelou para ele, no meio de uma multidão que tinha, 10 mil pessoas naquele dia, e eu, Samuel, estava lá servindo. Irmão, honestamente, eu digo diante de Deus para vocês, sabe aquele dia que você não foi para receber nada? Que eu estava vindo de uma agenda, numa correria de carnaval, e aí eu estava lá como pastor de Alphaville, tentando ajudar, e aí nessa hora ele saiu no meio do povo profetizando. Ele pegou o microfone e saiu para o meio da multidão, e eu corri atrás, porque quando ele começava a profetizar, tinha que avisar para o louvor parar de cantar, e a informação estava demorando a chegar, e eu, como sou aperreado, colérico, hemorrágico, eu corri para poder ajudar a resolver, para eu avisar para o Felipe: cala a boca dele em nome de Jesus, o cantor lá da igreja, para poder o homem profetizar. E aí eu estava lá, quando de repente o homem saiu do meio da multidão, e aí ele me viu, e eu já fui saindo aqui, irmão, de ré, no passo do Michael Jackson. Eu já saí assim para o homem passar, porque eu não estava lá para receber uma profecia, eu estava lá ajudando. E aí ele veio vindo na minha direção, e eu fui dando ré, e aí foi quando eu vi que ele estava vindo olhando no meu olho, e aí eu tirei o olho, porque eu me senti, porque irmão, um profeta violento desse é igual blitz. Como é blitz, Samuel? Você pode estar com os documentos tudo em dia, mas você não quer entrar. Você tem um nervoso. Vocês estão rindo porque estão concordando. Enfim, quando o homem veio na minha direção, eu falei: meu Deus, será que esse homem está olhando para mim? E aí eu fui correndo para trás. Aí ele olhou para mim e ele acelerou o passo, e aí ele colocou a mão na minha direção. Aí eu falei: fala, meu Deus, o homem vai profetizar para mim agora. E aí, irmão, entre ele vir e eu me tremendo todinho, ir lá pegar na mão dele, só deu tempo eu fazer uma rápida oração: Senhor, não me envergonhe na frente do teu povo, porque eu nem sei se eu tenho alguma coisa errada, mas por favor que ele fale no meu ouvido. E aí, irmão, só deu tempo ele pegar na minha mão. Inclusive eu postei no canal do YouTube essa profecia,
porque foi a profecia mais poderosa que eu ouvi na minha vida. Irmão, é algo tão forte essa profecia, que quem acompanhou, não sei se alguém aqui chegou a ver. Alguém aqui chegou a ver? Levanta a mão. Quem chegou a ver sabe o nível que foi. E aí, quando ele pegou na minha mão, ele começou a profetizar 28 minutos para mim, sem parar, no meio da conferência principal da igreja. Nem o meu pastor na época recebeu essa profecia de 28 minutos. Deve ter ficado chateado. Enfim, mas Deus preparou para mim aquele dia. Resumindo, irmão, brincadeiras à parte, que é claro que eu estou brincando. Quando ele pegou na minha mão, ele já pegou na minha mão, e a primeira coisa que ele disse foi: existem homens que são mantos na terra, profetas. Só de lembrar, ele falou: profetas são mantos. E ele, que nunca tinha me visto pessoalmente, o cara é da República, sei lá, Dominicana, da América Latina, ele nunca me viu, ele não sabia quem eu era. Ele pegou na minha mão e falou: profetas se reconhecem como manto, e eu sou um manto de Deus na terra, e eu estou cumprimentando outro manto. E aí eu já quis desabar, e ele começou a profetizar. Ele falou: a tua mãe não pariu um filho, a tua mãe pariu uma unção. Na verdade, a tua mãe não pariu uma unção, a tua mãe pariu duas unções. E para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo, que também é profeta de Deus. E ele começou a falar no meio da igreja: como é o nome do pastor dessa igreja? E todo mundo: André, André. E eu falei: eu não acredito. E o nome do meu irmão gêmeo também é André. E ele, sem saber de nada, mas pelo Espírito, profetizando para mim, falou: avisa ao André que ele também é um mistério de Deus na terra. E aí, irmão, começou a profecia violenta. E aí ele foi contar, na boca dele Deus falou o testemunho do livramento que Deus deu no parto da minha mãe, porque não era para a gente ter nascido. Enfim, eu não posso contar a história toda porque é grande, mas o fato é que ele começou a profetizar, e cada frase que saía da boca dele me quebrava, porque era muito forte. Só que nenhuma me quebrou tanto como quando ele disse: o Senhor te ouviu quando você pediu para viver as experiências de Moisés. E o Senhor, irmão, nem a minha esposa estava no apartamento naquele dia, estava eu sozinho na sala. E eu disse: Espírito Santo, me faz como Moisés, me dá a experiência de Moisés. E aí ele falou assim: você vai ser como Moisés. E é por isso que eu prego essa mensagem com tanto temor essa noite, para dizer para você que Moisés me ensinou que de nada vale ter uma terra prometida sem ter a presença de Deus. Moisés vira para Deus e diz: Senhor, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. E eu encerro dizendo para você que, se preciso for, abra mão de bênçãos que te roubam da presença, mas não perca a presença. Esse fato é tão pontual, que algo que tem muito cristão que até hoje não se conforma. E eu, Samuel, quando era novo convertido, eu passei por essa fase da inconformação, de Moisés ter feito o que fez e não entrou na terra prometida. Irmão, uma das questões bíblicas mais difíceis de se explicar, com todo o respeito aos meus amigos professores teólogos, é a gente ter que explicar para as pessoas que Moisés, pelo que se interpreta da Bíblia, não entrou na terra porque bateu na rocha quando Deus havia mandado ele tocar. Enfim, não é sobre isso. O fato é que o Moisés que Deus escolheu, o Moisés que Deus guiou, usou para guiar 2 milhões do Egito para a terra, o Moisés que fez e aconteceu, o Moisés que era apaixonado pela presença, não entrou na terra. No capítulo 34 de Deuteronômio, a Bíblia diz que Moisés sobe ao monte Nebo, e lá de cima do monte, Deus mostra para Moisés: olha, Moisés, ali é a terra que eu prometi para os teus antepassados, ali é a terra que você estava conduzindo o povo, veja ela daqui de cima, mas você não vai entrar. E ali Moisés em momento nenhum se revolta, em momento nenhum a Bíblia mostra Moisés revoltado, Moisés indignado. A Bíblia encerra
naquele momento a biografia de Moisés dizendo: e morreu Moisés no Monte Nebo, e o Senhor sepultou a Moisés. E a morte de Moisés foi tão misteriosa que até hoje não se acharam a sepultura dele. Até hoje o corpo dele não foi jamais encontrado. E aí, estudando essa palavra, o Espírito Santo me falou: Samuel, sabe por que Moisés não se revoltou? Por não ter entrado na terra? E eu falei: não, Senhor, por quê? Porque até eu sou revoltado porque ele não entrou. E Deus falou: porque nunca foi o maior desejo da vida dele entrar na terra. Sabe qual foi o maior desejo dele? Termina de ler Êxodo 33 e você vai ver mais na frente Moisés dizendo: Senhor, eu só te peço uma coisa. E o pedido que ele fez não foi para entrar na terra. Ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Não é sobre a terra, eu quero ver a tua glória. Esse foi o maior pedido que Moisés fez. E talvez você não entenda e você fale: Samuel, mas que estranho, Moisés morreu desejando ver a glória. Moisés não se revoltou por não ter entrado na terra. Escute isso, que eu oro para que você nunca mais esqueça essa palavra na sua vida. A Bíblia vai dizer as últimas palavras sobre a morte de Moisés no versículo 10 a 12 de 34, em que a própria Bíblia dá testemunho de Moisés dizendo: em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, que fez sinais e maravilhas. Enfim, a Bíblia vai dizer várias coisas. Irmão, escuta isso que é muito forte. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que Moisés morre aparentemente sem ver a glória. Só que escuta isso que é forte demais. Hebreus capítulo 1 versículo 3 vai dizer que o Filho Jesus, que ainda não havia vindo à terra na época de Moisés, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e todas as coisas ele fez por sua palavra poderosa. Ou seja, se alguém perguntar para você o que é a glória de Deus, quem é a glória, você vai entender pela palavra que a glória não é uma energia, a glória não é um lugar, a glória é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Uma vez entendido isso, escuta essa. Uma vez entendido isso, corta para 1500 anos depois que Moisés morreu. Quem conhece a palavra já sabe onde é que eu vou chegar. 1500 anos que Moisés morreu, que o corpo dele foi sepultado, que ninguém sabe até hoje cadê o corpo dele. Olha o que acontece em Lucas capítulo 9 versículo 28 a 31. Eu não vou nem ler porque o tempo acabou. Jesus chega para os seus discípulos e ele diz: Pedro, Tiago e João, levanta e vamos subir comigo ao monte, porque hoje eu tenho um encontro. E a Bíblia diz que Jesus sobe a um monte que ficou conhecido como Monte da Transfiguração, e de repente os discípulos apavorados começam a ver o rosto e as vestes de Jesus brilhar e resplandecer. E quando os discípulos olham, eles veem dois personagens espirituais chegando no monte. E quando eles vão ouvir o nome de quem eram eles, chuta quem o Pai levou 1500 anos depois para conhecer Jesus: Moisés e Elias. Oh, louvado seja Deus. E é por isso que eu quero dizer para você essa noite: meu irmão, seja como Moisés, seja apaixonado pela presença, porque nada vai te faltar. Se você amar a presença, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai preservar a sua vida. E sem dúvida nenhuma, permitam-me ter a minha interpretação, o meu entendimento.
Ninguém na Bíblia foi tão apaixonado pela presença como Moisés. Existia uma outra passagem, fica de pé, não se move, só fica de pé, não sai do lugar, para não perder a atmosfera, porque nós vamos orar. Já pode tirar o púlpito aqui, tá bom, meninos? Mas escuta, eu preciso compartilhar só mais um momento. A Bíblia diz que em Deuteronômio capítulo 5, Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, fala para o meu povo que eu vou falar com eles, que eu quero que eles ouçam a minha voz como você me ouve. Aí Moisés chega para aqueles 2 milhões atribulados, carnais, murmuradores, e fala: gente, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai se revelar no arraial hoje. Vocês vão ouvir a voz dele como eu ouço. Irmão, não sei você, mas eu ia me tremer todinho, dizendo: meu Deus, cadê ele? Eu quero. Sabe o que é que esse povo louco, carnal, esse povo que não é à toa que a Bíblia diz que eles morreram no deserto, e a maioria deles dentro na terra, sabe o que eles dizem? Eles viram para Moisés e dizem: Moisés, fala para Deus que nós não queremos ouvir a voz dele não, porque nós temos medo. E ali Moisés fala: não, gente, não tenha medo não. Só de Deus se aproximar, a Bíblia diz que começa a vir relâmpago no monte, e o povo começa a se apavorar. E Moisés acalmando: gente, tenha medo não. Quando eu subo ao monte também é assim, tem relâmpago, tem raio, tem trovão, mas isso é só o resplendor da glória dele. Não faz mal não, entra na glória. Mas a Bíblia diz que o povo despreza a voz de Deus, rejeita a voz de Deus. E sabe o que acontece? Moisés sobe um monte envergonhado para avisar para Deus que o povo não queria ouvir ele, que o povo estava se beneficiando dele, mas não queria ouvir a voz dele. Mas quando Moisés chega, antes de Moisés abrir a boca, Deus fala para Moisés: Moisés, eu ouvi as palavras deles. E essa é uma das passagens bíblicas que mais me angustia. Deus vira para Moisés e diz: manda eles voltarem para a tenda deles, porque eu não vou mais falar com eles. E ali, irmão, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais tristes, até para o próprio Deus. Mas sabe qual é a passagem que mais me marca? Que eu esqueci de colocar o versículo específico, mas que você depois pode ler, em Deuteronômio 5. Deus vira para Moisés e fala para eles que eu não vou falar com nenhum deles. E quando eu já estava chorando, no meu apartamento, na sala, porque tudo isso, irmão, eu li no mesmo dia. Foi umas 7 horas que eu fiquei na sala, só sendo guiado por Deus, por momentos na vida de Moisés, e Deus me levando naqueles momentos para me ensinar a amar a presença. E quando eu estava já chorando, pedindo perdão a Deus, envergonhado por aquele povo, o Senhor fez crescer aos meus olhos o versículo seguinte, quando Deus, desprezado pelo povo, diz: fala para eles que eles não se preocupem não, que eu não vou falar com eles. Deus foi claramente rejeitado, Deus foi claramente resistido. Mas sabe como é que o capítulo termina? Deus vira para Moisés e diz uma das frases mais lindas da Bíblia. Depois de Deus falar que não ia mais falar com o povo, Deus vira para Moisés e diz: tu, porém, Moisés, fica comigo. Tu, porém, Moisés, fica comigo aqui nesse monte, porque eu te revelarei a tábua dos mandamentos. E se esse povo não me quer, eu sei que você me quer, Moisés. Então fica você comigo. Feche os seus olhos aí no seu lugar. E se essa palavra trouxe temor ao seu coração, se essa palavra te lembrou que mais do que as bênçãos, mais do que uma religião, mais do que uma rotina de culto, a presença de Deus é o que importa. A presença do Senhor. Se
presença. Se você não deseja a presença, você é um hipócrita, você é um morto-vivo, você é um fake aqui dentro dessa igreja. Você não serve para cantar, você não serve para pregar, você não serve, porque Deus não quer robôs, Deus não quer religiosos, Deus quer homens e mulheres apaixonados pela presença, que desejam a presença. E essa é a sua oportunidade, essa é a sua oportunidade de você fechar os seus olhos, pedir perdão ao Senhor, se você não tem valorizado a presença, e dizer: Senhor, eu amo a tua presença. No culto desse domingo, eu não vou te pedir nada, eu não vou te pedir nada, eu só quero, eu só preciso, eu só desejo a tua presença. Fecha os seus olhos e faz dessa canção a tua oração essa noite. Seus olhos, levante as suas mãos
Mas esse culto é daqueles cultos que merecia uma vigília, só pra gente dizer o quanto a gente valoriza a presença. Porque quem ama a presença pode estar cansado, mas não está pensando que amanhã tem que acordar cedo, não está pensando nos problemas que tem. Hoje Deus nos trouxe de volta para um motivo pelo qual Jesus morreu por nós. Não foi para apenas realizar os teus desejos carnais, foi para te encher da presença dEle, foi para salvar a sua vida.